Gente, vamos abrir livro de Amós, profeta Amós, Velho Testamento, antes de Obadias. Acho que não ajudo muito falando isso. Ai, meu Deus do céu. Eli, você já começou? Bom, obrigado. Ai, ai. Gente, comecei a fazer dieta. Orem por mim, pelo amor de Deus. Faz 3 dias que eu estou comendo legumes, já estou desesperado. Sério. Gente, o 3º dia eu estou esperando a ressurreição, porque ó, que coisa horrorosa. Eu não ia fazer dieta, mas domingo um irmão me achou e em vez de dar oi, ele nem falou oi. Ele falou assim: você está gordo. Eu falei: meu Deus. Orei para você ter uma diarreia básica. Gente, livro de Amós, vamos lá. Ah não, só porque eu estou contando isso. A gente foi agora tomar um café antes de vir, eu, a Eli, meus pais. E aí eu falei assim: gente, com vontade de tomar uma coca, né? Mas não vou. Aí eu falei assim: vou tomar um chazinho para ver, né? Diz que um chá melhor. Eu tomei 1 litro de chá. Olha que nervoso, cara. Não tinha açúcar, ainda bem. 1 litro de chá. Amós, capítulo 2. Mais ou menos 1 mês atrás, quando foi a última vez que eu preguei, a gente começou o capítulo 1 de Amós, e eu fiquei surpreso de como ficou, como é denso, como tem muita coisa para ler. Então hoje, semana passada a gente fez o capítulo 1, semana passada não, a última vez. Hoje, se Deus quiser, eu consigo fazer do 2 ao 9, eu acho meio difícil, mas há esperança para o ferido, misericórdia. E capítulo 2, vamos lá. Quem é Amós? Só para a gente se localizar. Amós, ele é um dos profetas chamado profeta menores. Tá todo mundo aí? Pode ir? O Velho Testamento, ele conta o início, a criação, depois a origem do povo de Israel. Isso tudo a gente sabe. Eu vou esperar o pessoal sentar. Senta aí, porque culto de ensino tem que prestar muita atenção, porque se perder um, perde tudo. É igual botão de camisa, errou um, errou o resto. Vamos desde o comecinho. O povo estava bem estabelecido, Moisés havia trazido todo mundo, Moisés morreu, Josué assumiu, conquistaram a terra, entrou o período dos juízes, passou o período dos juízes, entrou o período dos reis, passaram os primeiros reis, e aí nós chegamos no finalzinho da época dos reis. Por que finalzinho? Lembra que eu falei, e que você já leu, que o reino foi dividido em 2, Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte era um reino extremamente bagunçado. O povo não queria saber de Deus, não queria. O povo do Norte era um problema, que era a nação chamada Israel, porque o povo do Sul era chamado de Judá, Reino de Judá. Nesse Reino do Norte, chegou em determinado momento que não tinha nem profeta. A bagunça era tanta que a gente vê, infelizmente, a gente está vendo muito isso dentro de igreja hoje. A bagunça é tanta que não existe nem o Espírito Santo naquela igreja. Infelizmente isso está muito comum. E aconteceu isso nesse reino do Israel, o reino do norte. Para isso Deus levantou um profeta do sul e mandou ele para lá. Falou: você vai para lá, porque eu preciso de alguém lá pregando o evangelho. Aqui já tem um ensino muito forte. Deus ele não vai usar quem não estiver disposto, mas a pessoa que estiver disposta vai ser usada naquilo que nem imagina. E eu estou falando isso porque vou pegar eu de exemplo. Eu nunca na minha vida planejei pregar evangelho. Para você ter uma ideia, quando eu era mais novo, o meu plano de vida, o meu sonho era ser arqueólogo e escavar velociraptors. Era isso que eu queria da vida. Eu queria estar cavocando e achar um crânio de Tiranossauro Rex e ficar famoso, colocar meu nome no dinossauro. Imagina que coisa, Danisauro, meu Deus do céu. Só que você faz planos. Eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez um rapaz falando. Ele falou assim: você quer fazer Deus rir? Conta para Deus o que você quer fazer. Ele vai rir, porque os planos dele são muito melhores. E nesse sentido, o plano de Amós nunca foi ser profeta. Amós era boiadeiro, Amós era o rei do gado da época. Amós criava ovelhas e plantava figos, e Deus levanta ele para ir lá para pregar o evangelho. Aonde que está o ensino disso? O ensino disso está em Deus querendo falar para você que você às vezes se acha incapaz
Eu tenho certeza que existem pessoas aqui, e não é uma só não, são várias, que as pessoas falam: como eu queria ser usado por Deus, como eu queria falar, como eu queria profetizar, como eu queria ser usado, mas eu sou tão Zé Ninguém. Graças a Deus, é Zé Ninguém que Deus precisa, é Zé Ninguém que Ele busca, porque se há no seu coração um pinguinho de algum tipo de ideia de que você merece alguma coisa, você está fora do propósito. O reino de Deus é para aqueles que se reconhecem como um nada. Ai, Dani, que pesado. Não é um nada no sentido de você, é você não achar que são as suas forças, é você entender que é o Senhor em você que faz os milagres, e Ele vai te usar aonde Ele quiser, mas é necessário que estejamos dispostos. E esse cara é Amós. Amós, ele foi levantado para pregar no Reino do Norte, e ele chega lá e ele começa a profetizar. A palavra dele é muito agressiva. O livro de Amós é um livro que mostra aquela imagem de um Deus que muita gente não gosta. O que as pessoas gostam de Deus? O Deus que perdoa, o Deus que salva, o Deus que prospera, o Deus que ama, o Deus que prospera, o Deus que resgata, o Deus que prospera, e aí vai, é muito mais prospera do que o resto. No livro de Amós você não vai encontrar isso, você vai encontrar um Deus no limite da ira dele. Aí você fala: ai, Dani, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é por ela que não somos consumidos, desde que haja arrependimento da nossa parte. Porque você vai ver, por exemplo, Gênesis capítulo 15, é um texto, são palavrinhas-chave. Gente, quando vocês forem ler a palavra, vocês, por mais que vocês já tenham lido 10 vezes aquele texto, procure aquela palavrinha que você nunca percebeu. Sabe aquela pérolazinha escondida que está no texto? Em Gênesis 15, eu não vou abrir para ganhar tempo, mas Deus fala assim para Abraão: Abraão, já encheu a medida contra os amorreus. O que Deus quer dizer? A minha paciência com os amorreus já deu, eu não tenho mais paciência para eles, o que resta é destruição. E aqui você vai ver que o Reino do Norte foi constantemente exortado. Eu tenho certeza que todos vocês aqui não tem nenhuma desculpa para que nós permaneçamos no pecado. Ninguém aqui é ignorante mais. Nenhum de vocês ai, mas eu não sabia disso. Sabia, constantemente exortado, constantemente avisado. Eu não quero, em nome de Jesus, não é o meu desejo nem para os meus inimigos, que chegue a medida que chegue na medida a paciência de Deus com as pessoas. Mas em determinado momento, a Bíblia diz assim, por exemplo, no livro de Provérbios: o homem que ele é advertido constantemente, sem que se converta, olha o que a palavra fala: ele será quebrado sem que haja cura. Então existe um limite pessoal e individual que Deus tem com a gente, e esse limite chegou com o povo do norte. Então, eu lembro de uma frase do meu pastor antigo, antes de ser o pastor Tamar, era o tio Eros, e o tio Eros ele falava assim: é muito mais fácil e menos doloroso você aprender com o erro dos outros. Você vê aonde a pessoa tropeçou e você vê o que ela fez de errado, para você não fazer igual. Porque tem gente que prefere passar para aprender, é burrice. Não faça isso. Observe o que o outro fez, aonde ele errou. Se ele fez algo certo, copie. Se ele fez algo errado, evite. O texto de Amós é um texto advertindo o erro do povo. Então Amós ele escreve essa palavra, Deus usa Amós para trazer para a gente ensinamentos e posturas para que a gente aprenda a não fazer igual, para que não tenha o mesmo destino. Ah, mas Deus me ama. Ele ama, mas aquele que não crê e permanece em desobediência será condenado, e Deus continua amando até o que ele condena. Essa que é a loucura. E Amós, o capítulo 1 a gente falou, já foi. O capítulo 2 ele fala assim, eu quero ler a partir do verso 7, vamos lá? Eu ia falar Apocalipse, olha que viagem. Amós capítulo 2, a partir do verso 7. Aqui, enquanto o capítulo 1 é uma exortação sobre todos os povos das redondezas, já o capítulo 2 é sobre a exortação na casa de Deus. Então veja, Deus exortou os povos, agora ele está exortando o povo dele. Ele diz assim: vocês pisam a cabeça dos pobres. Nós pisam na cabeça dos pobres e ali está suspira pelo pó da terra. Complicado, tradução diferente. Mas enfim, a ideia é a mesma. Pervertem o caminho dos mansos,
olha aí, um homem e o seu pai adentram a mesma moça. Eu não preciso nem falar o que é isso, né? Fica subentendido aí. Se bem que está super literal, mas enfim. E assim profanam o meu santo nome. Deus está falando assim: o povo deliberadamente está vivendo uma vida sexualmente perversa, deliberadamente está vivendo uma vida enganosa. Deixa eu dar um exemplo. O que é uma vida onde ele fala assim, ó, ele sobre a cabeça dos pobres ele perverte o caminho dos mansos? O cristão, ele tem que ter uma transformação de coração. Presta atenção no que eu estou falando. Não existe a menor chance de uma pessoa levantar a mão, aceitar Jesus e se dizer participante do reino de Deus, sem que o coração tenha sido transformado. Porque senão basta vir na igreja e estar salvo, e não é isso, é a transformação do coração. Ezequiel 36, é necessário que tire-se o coração velho e se coloque um coração novo. E uma das características de um coração novo é que você para de buscar os seus próprios interesses. Vou te explicar. Eu estava conversando recentemente com um casal amado, é um casal que eu amo, e olha a loucura que eles me falaram. Onde que entra a questão do cristão ter um coração inclinado para o bem, e não um coração que quer pisar a cabeça dos pobres, quer levar vantagem em tudo. Se eu for hoje num supermercado e eu comprar um produto, sei lá, comprar uma Coca-Cola, vai que seja. Ai, que saudade, 3 dias. Comprei uma Coca-Cola. Se ela estiver vencida, eu posso chegar no supermercado e falar, tem alguma coisa no meu olho, e falar assim: moço, a Coca-Cola está vencida. Eles me dão uma nova e me devolvem o dinheiro. Vocês sabiam disso? Eles não podem cobrar. Isso é lei do consumidor, está tranquilo. Aí esse casal estava me dizendo que eles vão no supermercado, eles ou alguém que eles conhecem, não entendi direito, e se ele vê que a Coca-Cola está vencida, ele enche o carrinho com 50 garrafas de Coca, e aí chega na hora de pagar, está vencida, quero 50 garrafas novas. Falei, gente, isso é um absurdo. Não, mas está dentro da lei, mas é absolutamente imoral. O coração do cristão, ele tem que ser um coração moral. Você tem que ter noção do que é certo e do que é errado. Não é porque a lei diz ou deixa de dizer. Se a lei falar que pode agora adulterar, vai todo mundo adulterar? Para de besteira. O coração do cristão, ele tem que ser firmado. Ele não pode achar que o certo é levar vantagem em tudo. Isso está muito intrínseco na cabeça do ser humano. O pastor falou domingo que o cara, ai, que absurdo a corrupção, mas daí cai o caminhão lá de eletrodoméstico, o cara corre pegar 1 para ele e 5 para vender. Ainda vende por mão da igreja, está precisando, em vez de dar para o cara. Então, é um erro atrás do outro. O que Deus está falando aqui? Ele está falando assim, gente, eu analiso até o que está no coração de vocês. Eu analiso até qual é o desejo do coração de vocês quando vocês vão ter alguma atitude. O Dani está pregando o evangelho, Deus está feliz com ele. Não necessariamente. Eu posso estar aqui pregando, querendo reconhecimento de vocês, querendo aplauso de vocês, querendo pôr no YouTube, ganhar monetização no YouTube. O ato em si não é o suficiente. Deus vai olhar a intenção do coração do que está sendo feito. E ele deixa bem claro aqui, ele fala assim, olha, vocês estão, no verso 7, eu vou sintetizar, porque se eu fosse verso por verso, ia ser o ano inteiro. Eu estou pegando só os pontos mais importantes de cada capítulo. Ele vira e fala assim, verso 8, deitam-se juntos a qualquer altar, sobre roupas empenhadas na casa dos seus deuses. O que quer dizer deitam-se junto em qualquer altar? Eles não têm mais nenhum temor do que é de Deus ou não. Eu conheço crente, eu conheço vários que levanta a mão e fala, Deus é o meu Senhor, Deus é o que cuida da minha vida, eu confio no Senhor Jesus. No domingo, na segunda-feira, está postando horóscopo. Vamos ver o que diz o meu signo. Ou você serve a Deus, ou por inteiro, ou larga ele, desiste. Que absurdo. A palavra de Deus diz que é melhor você ser frio ou quente do que ser morno. Sabe por quê? Porque a pessoa que é quente é aquela pessoa que dá bom testemunho. E glória a Deus pelos irmãos que são assim. Glória a Deus, representantes de Jesus nessa terra. O frio é aquele cara que descaradamente fala, eu não sou de Jesus, então eu não sou exemplo para ninguém. Agora o morno é o pior de todos,
Porque o morno é aquele cara que onde ele trabalha, ele diz para os outros que é crente, mas ele não é. Então as pessoas vão ter a imagem de crente, a crente é aquilo que aquele fulano é. Então eles têm uma imagem, a Bíblia diz em Romanos assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então as pessoas vão... Por que a gente hoje, por exemplo, eu no caso, os que são pastores, eu tenho vergonha de falar que eu sou pastor em alguns lugares, porque eu tenho medo de chegar lá e falar, eu sou pastor. A pessoa vai associar, ele rouba as ovelhas, ele usufrui da igreja. Eu sou crente, já vai imaginar que a minha mulher tem sovaco peludo, já vai imaginar que lá em casa eu mando, ela não tem nem televisão em casa. Você está entendendo como o nome de Deus ele é blasfemado pela imagem que as pessoas têm pelos mornos, por causa dos mornos? E aí Jesus ele deixa vir e fala assim: não deite-se em qualquer altar, seja criterioso com a sua vida, seja zeloso pela sua própria vida. Eu não estou falando isso aqui porque vocês vão fazer algum favor para mim, para o pastor, para qualquer, não, isso aqui é benefício para a própria vida de vocês, é para que vocês vivam uma vida feliz. Eu amei uma palavra de um pastor hoje, que ele virou e falou assim: Jesus ele não quer que você mude de religião. Vocês já viram isso? Tudo bem? Eu achei interessante, ele estava pregando para um rapaz, o rapaz falou assim: eu não quero mudar minha religião, por isso que eu não vou ler a Bíblia. Mas ninguém lê a Bíblia. Jesus não quer mudar a sua religião, ele quer mudar as suas posturas, ele quer mudar as suas atitudes. O começar a crer é consequência, mas não se preocupe com a religião em si. Quando eu conheço as posturas que agradam a Deus, consequentemente as bênçãos chegam. O que as pessoas querem é o quê? Eu quero aprender um ritual, veja bem, e muita gente usa o dízimo para isso, o ritual para convencer Deus a me abençoar. Não existe ritual para convencer Deus a te abençoar. O que acontece é que andando de forma que o agrada, naturalmente a bênção te persegue. A Bíblia diz isso em Deuteronômio 28, que as bênçãos te seguirão. E por que a igreja ensina rituais para fazer, faça isso para atrair a sua bênção? Mentira! Ande de forma digna do Evangelho e naturalmente você é uma pessoa abençoada. Naturalmente o Espírito Santo de Deus, ele tem o maior prazer do mundo em resplandecer o poder que ele tem na vida daquele que é fiel. Vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Simples. Campanha de 7 semanas para atrair a tua bênção. Vai se converter, e aí você não precisa fazer campanha de 7 semanas coisa nenhuma, como se a campanha fosse convencer Deus. Postura que agrada ao Senhor naturalmente é abençoada, senão você acha que você engana Deus. É igual agora, por exemplo, Semana Santa, não pode comer carne, mente, fornica, enche a cara, fuma, parece um trem de 1912, fala mal dos outros, murmura, reclama, pornográfico. Mas eu não como a carne, logo Deus vai me abençoar. Imagina Deus no céu, né? Filho, você está traindo a tua esposa, você está fofoqueiro, você está mentiroso, você está isso, está isso, mas pai, eu não comi carne. Verdade, te abençoarei. A postura é muito mais importante do que qualquer atitude, é a postura. E é isso que Deus está cobrando do próprio povo. Você vai ver, por exemplo, aqui no verso 9, Deus falando para o povo: eu destruí os amorreus diante deles, não obstante a sua altura ser como a de cedros. Deus está falando assim: povo de Israel, não importa vocês estarem ricos, porque nesse ponto, exatamente nesse ponto da história, o reino de Israel do norte era riquíssimo. Eles não tinham inimigos, eles já tinham destruído todo mundo. Eles estavam vivendo aquele período de paz, aquele período onde você tem tudo, porque é assim, quando a gente vê um crente passando prova, gente, o crente não sai do monte orando, né? O cara está passando uma dificuldade, reunião de oração segunda-feira, ele está lá. Reunião de estudo bíblico na terça, ele está lá. Jejum na quarta, ele está lá. Ele está precisando? Ele está indo atrás porque ele está precisando.
Agora, é difícil manter essa mesma assiduidade. Eu não estou falando de frequentar a igreja necessariamente, mas estou falando desse desejo por Deus. É difícil manter esse desejo quando as coisas estão tudo bem. Normalmente quando as coisas estão tudo bem, a gente entende que é um momento de férias, onde eu posso curtir a vida. Senhor, obrigado pela bênção, agora eu vou curtir a bênção. Você fica aí um pouquinho, já volto, tá, pai? E muita gente trata Deus assim. E é exatamente o que estava acontecendo agora com o povo. Eles estavam num momento de prosperidade máxima, estava tudo muito bem. E quando está tudo muito bem, não esqueça do Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, ele fala assim: quando vocês entrarem na terra que eu vos preparei, quando vocês entrarem na terra prometida, que emana leite e mel, não se esqueçam de que vocês passaram pelo deserto, e que foi a minha mãe, olha, coitada da minha mãe, e foi a minha mão poderosa que os guiou durante esse tempo. Então, se você está na luta, glória a Deus. Se está tudo bem, glorifica mais ainda, para você não precisar voltar lá para baixo, para Deus precisar te tratar, para você voltar a buscá-lo. Às vezes a gente acha que a luta que a gente está passando é porque Deus é mau, e na verdade não é não, na verdade é um jeito de Deus te cutucar para você voltar para Ele. Às vezes é um jeito dele chacoalhar você, para você não se esquecer que você é filho dele. E Deus está falando isso para o povo, o amorreu era grandão, eles eram poderosos, e eu os destruí. Aí ele vem no verso 10, e ele traz à tona a ingratidão. Eu vos fiz subir da terra do Egito, 40 anos guiei vocês no deserto, para que vocês possuíssem a terra que era dos amorreus. Olha o verso 11: dentre os vossos filhos eu levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. O que Deus está querendo dizer? Eu não só dei para vocês bênçãos, como eu dei para vocês a minha voz. Além de eu cuidar de vocês, vocês ainda têm livre acesso ao Espírito Santo, e tem gente que não usufrui disso. Essa era a tristeza de Deus. Ele estava falando: gente, eu dei para vocês o que vocês precisam, eu cuido de vocês, eu estou presente com vocês, fisicamente não, mas assim, a presença dele está conosco, Jesus está aqui entre nós. Isso é muito louco. Mas não, o que interessa são os meus prazeres, as minhas vontades. E olha o que ele fala, olha que absurdo no verso 12. Ele fala assim: mas aos nazireus vocês deram vinho para beber, e aos profetas vocês ordenaram: pare de profetizar. Quando está tudo bem, muita gente se esquece de Deus, e buscar a Deus passa a ser uma chatice. Eu não quero mais o Senhor, eu já tive o que eu consegui. Eu vejo muita gente que chega para mim, para Eli, e fala assim: Dani, você pode orar por mim? Estou passando um problema. Aí você ora, você clama, Deus responde, o problema é resolvido. A pessoa esquece que Deus voltou. Parece até uns políticos aí que eu não vou falar, que no que interessa foi na missa, depois nunca mais foi, né? Mas deixa para lá. Tem uma pessoa que me mandou uma mensagem esses dias falando isso, e eu respondi isso para ela. Ela falou: ai, Dani, você pode orar pela minha filha, ela está doente, tal. Eu falei: eu oro, claro que eu oro, mas você vai buscar ao Senhor depois que Ele responder? Porque você só me busca quando tem algum problema. Ela respondeu: obrigado. Só. Acho que ela não gostou muito. Capítulo 3, vou pular para ganhar tempo. Capítulo 3, agora Deus ele começa a falar sobre o prazer que Ele tem. O capítulo 1 é uma exortação aos povos da redondeza. O capítulo 2 é uma exortação ao próprio povo de Israel. O capítulo 3 é Deus falando do prazer que Ele tem em andar com quem pensa como Ele. Olha que interessante. Verso 3: ouçam essa palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel. Entenda, filho de Israel, aqui é a gente, tá? Os filhos de Deus. Contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Gente, isso aqui é muito lindo. Isso aqui é Deus falando: de todas as pessoas de Taubaté, de todas as pessoas do Brasil, de todas as pessoas do mundo, vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus, porque vocês foram escolhidos por Ele, para fazer parte da família dEle. Isso infelizmente não é entendido pela gente. A gente às vezes acha: não, normal vir na igreja. Não é normal, gente. É um privilégio ter sido escolhido por Deus. Eu esqueci o número, mas eu acho que são 5 milhões ou 15 milhões, sei lá, de espermatozoides. Porque as pessoas viram e falam assim:
Ai, eu não sei porque que eu nasci. Eu sei porque que você nasceu, porque Deus escolheu você. Você é um entre 15 milhões de espermatozoides. Então você já nasceu sendo um vencedor. Se bem que eu fico pensando, se eu fui o que nadou mais rápido de todos, imagina a preguiça daqueles outros que morreram, né? Se eu para fazer uma caminhada já sofro, imagina os outros 14.999.000. Era tudo uns mancos. Mas o fato, gente, de vocês estarem aqui, ouvindo a palavra, sendo exortados, sendo instruídos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, é um sinal de que vocês são escolhidos. Isso é muito precioso. E Deus está falando, ó, de todas as famílias da terra, eu escolhi vocês. Aí olha o verso 3, mas como andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Como que eu vou ter intimidade com aqueles que não querem andar em obediência? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, ninguém larga o pecado de um dia para o outro. Vou dar um exemplo do bêbado. O cara bêbado gosta da bebida, aí ele se converte, no outro dia, não quero mais. Já vi acontecer isso com pessoas? Já vi, mas não é o normal, infelizmente. O pecado, ele vai ser um problema que vai te acompanhar até o último dia. Então, se você está sendo tentado, não ache que você não é crente por isso. Eu já tive essa crise. Falei, meu Deus, eu não aguento mais orar por isso. Até o último dia da sua vida, o diabo vai te tentar naquilo que é a sua fraqueza. E normalmente a gente julga a pessoa pelo problema dela, mas você esquece que às vezes você tem um problema que para ela não é problema nenhum. Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema com bebida, nenhum, eu não ligo para álcool. Mas um baconzinho frito, aquela gula maldita de uma figa, é um problema para mim. Pode não ser para outro, sei lá, cada um tem o seu pecado, a sua tentação. E eu gosto muito de uma palavra do pastor Russell Shedd. Ele diz que ele já tinha 90 e poucos anos, ele já morreu, mas com 90 e poucos anos ele virava e falava assim: gente, eu não gosto nem de ficar olhando manequim, para não imaginar bobeira. Eu não sei qual que é a tara que ele tinha manequim, cada um com a sua, mas a postura de você, mesmo sendo uma pessoa velha de igreja, aquilo me atrapalha, então eu não vou brincar com aquilo. Eu sei que aquilo é ruim, eu sei que aquilo não me atrai, aliás, eu sei que aquilo me atrai muito, mas aquilo não me traz para perto de Jesus, então eu vou fugir das paixões da mocidade. Quando você faz isso, quando você tem essa postura, eu imagino Deus do céu vibrando e falando: eis aí, adorador que me adora em espírito e em verdade. E se você encontra a aprovação de Deus nesse sentido, imagina o tanto que Ele vai derramar de bênção numa pessoa dessa. É exatamente isso que Ele está falando: anda comigo, anda comigo. Gênesis capítulo 17 verso 1, anda comigo e eu te farei perfeito. Ele continua todo o capítulo 3 avisando, por amor, ele está avisando. Ele fala assim, olha, verso 7, Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado seus segredos aos profetas. Todos nós somos profetas. Você fala: Dani, eu sou profeta? Sim, quando você abre a boca para falar da palavra de Deus, você está profetizando. Nesse sentido, nenhum pecado acontece na nossa vida sem que Deus avise. Eu tenho certeza que quando você está prestes a pecar, vem o Espírito Santo e grita na sua orelha. Eu lembro de um dia, deixa eu deixar bem claro que eu não te conhecia, ok? Antes que eu apanhe, porque você é muito forte. Eu estava, vocês sabem ali na 9 de julho, aqui na 9 de julho, aliás, quando tem a subidinha do viaduto, você entra para 9 de julho, eu estava na subidinha, parado com o meu carro. Eu estava voltando da Volkswagen na época, aí eu parei. Aí passou uma menina, que ela, tadinha, acho que ela estava com muito calor, por isso que ela usava tão pouca roupa, ela estava com muito calor. Tadinha dela, gente, nossa, deve ser pobre, ela não tem dinheiro para roupa, então ela usava pouca. E eu sei que, de acordo com Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que Satanás, ele lança setas, né, para nos destruir. Ela não era uma seta, ela era um míssil, bazuca, e eu estava lá, e passou, e eu vi, e o Espírito Santo de Deus: não te interessa. Eu falei: pior que interessa muito, mas virei a cara. Eu lembro perfeitamente desse dia, o Espírito Santo falou muito, falou: não te interessa. Aí eu virei, aí eu falei: Jesus, mas eu estou muito curioso. Aí eu olhei de novo. Na hora que eu olhei de novo, tinha um irmão da minha igreja antiga, eu não vou falar nomes, mas começa com, deixa pra lá. Ele, gente, ele era o cara mais fofoqueiro da igreja.
Era o cara, ele é aquele cara que ele só apontava, o dedo do cara tinha 3 metros de comprimento. Na hora que eu virei, eu olhei e falei, meu Deus do céu, né? Ô glória! Na hora ele desce o carro, ele fez, ahá! Falei, cara do céu. Sério, justo, mas foi impressionante, cara. Foi olhar para a bazuca do inferno, o irmão viu e apontou. Então, na verdade, todas as coisas que nós erramos, só erramos porque ignoramos aquela vozinha do Espírito que diz: não faz isso, não vai por aí, não diga isso, não é mais da sua conta, eu não te chamei para fazer essas coisas. Deus não faz nada sem antes nos avisar, então Ele constantemente avisa. Quer ver um aviso do Espírito que Ele te dá e você ignora? Ore mais, leia mais, medite mais nas Escrituras, e sabe o que você faz? Você posterga usando argumentos que às vezes até são plausíveis, mas que não colam. Ai pai, eu leio amanhã porque hoje eu estou muito cansado, eu leio amanhã porque hoje eu não tive tempo, eu oro amanhã pai, porque hoje eu estou muito ocupado, preciso fazer outras coisas. O Espírito Santo falou, leia, ore, e aí você justifica. Ah, não vou ler porque a Eli brigou comigo, estou chateado. O que Deus tem a ver com isso? Ah, eu não vou ler porque eu não vou entender nada mesmo. Desculpa esfarrapada, quem revela é o próprio Espírito. Ore, Senhor, me explica, e começa a ler, você vai ver que o texto pula na sua cabeça. Deus não faz nada sem antes ter falado com os seus profetas. Outro comentário que eu anotei aqui que eu gostei, está no verso 15, ele fala assim: derrubarei as casas de inverno, juntamente com as casas de verão. O que ele está querendo dizer? O rei de Israel tinha tanto dinheiro nessa época, que ele não tinha só o palácio dele em Samaria, o reino do norte, a capital era em Samaria, ele tinha casas de inverno e casas de verão. São pessoas que elas olham, eu acho que não é o caso de nenhum de nós, porque nós todos somos medianos, mas vamos fingir que tem uns caras muito ricos aqui na igreja, tá? Cara que olha e fala assim: nossa, como eu tenho dinheiro, Deus me prospera, então Deus está feliz comigo. Ele está falando: eu vou destruir a sua casa de inverno, a sua casa de verão. Não acho que as suas conquistas e as suas posses querem dizer que eu estou contigo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos para o verso 4, gente, eu tenho que correr, como o tempo passa, meu Deus do céu, já foi 34 minutos, vocês acreditam? Que rápido! Uau! Deixa eu tomar uma aguinha, deu sede. Meu Deus, que mulher bonita, Senhor Jesus. Capítulo 4. Eita, esse capítulo é pesado. Ouvi essas palavras, vós, vacas de Bazã. Gente, que xingo bom para se dar para a esposa quando ela irritar. Deus está chamando as mulheres de Israel de vacas de Bazã. Vocês que estão nos montes da Samaria, que oprimem o pobre, de novo, Deus está falando sobre a injustiça, esmagas os necessitados e dizem aos vossos senhores. Aí essa tradução senhores é maridos, tá? É porque nessa época existia um respeito, etc e tal, né? Estou pensando em instituir isso aqui na igreja, pastor. As mulheres chamam a gente de senhor, o que você acha? Nossa, eu vou apanhar, tá bom, é brincadeira. Dize aos vossos maridos: vem cá, vamos encher a cara. Ele está mostrando aqui que a preocupação dessas mulheres era a futilidade. Eram mulheres fúteis, eram mulheres que não somavam em nada na vida do marido, na vida dos filhos, mulheres que estavam mais preocupadas com a aparência, preocupadas com a popularidade, preocupadas com fama, preocupadas com as riquezas, as posses. Os filhos não sabem nada de Jesus, mas ela está linda no Instagram. Esse aqui gente, não é para você ser feia, não é isso, vocês, né, óbvio, mas é para prioridade ser as coisas de Deus, meu Deus do céu. Eu já contei para vocês da mulher que não quis tomar ceia porque estava fazendo dieta do carboidrato, já acontece? Ela não quis tomar ceia, ela não quis pegar o pão da ceia, porque ela estava fazendo a dieta, não podia comer carboidratos. Não tem um pão sem glúten? Vacas de Bazã, aquela era uma vaca de Bazã mesmo. Jurou o Senhor pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, verso 2,
em que vos levarão com ganchos e os vossos descendentes com anzóis de pesca. Isso aí é uma profecia, porque esse ano é mais ou menos o ano 740, 750 antes de Cristo. No ano 700, Samaria foi destruída, o reino de Israel foi destruído. Então 40 anos depois da profecia de Amós, as próprias mulheres que ele profetizou contra e os filhos foram levados escravos, porque não deram ouvidos. Deus ainda deu aquela última chance, sabe? Eu estou te avisando, vá meditar mais, vai orar mais. Aí deixa para amanhã, aí não dá tempo, que foi o que aconteceu com elas. Quero pular só para o verso 12. Nossa, eu estou pulando muita coisa, perdão Deus, mas é para dar tempo. Que diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Uau! Vocês sabem quantas pessoas morrem por dia no mundo? Eu fiquei em choque quando eu vi o número. Chuta, quantas pessoas você acha que morrem por dia? Fala aí, Alisson. Por dia, no mundo, quantas pessoas morrem? 100 pessoas? 100 mil? Taubaté tem 300 mil pessoas, 1/3 de Taubaté some por dia. É mais que isso, cara. A média de morte por dia são 180 mil pessoas. É gente demais. Será que o nosso nome está na próxima lista? Uma vez eu estava pensando nisso, e eu falei assim, interessante, o brasileiro, o assunto da moda é a aposentadoria, né? Você vê o Facebook, enfim, a treta toda é a questão da aposentadoria. Mas será que vai dar tempo da gente aposentar? Estando Jesus nas portas, podendo sofrer um acidente a qualquer momento, não seria muito mais sábio a gente estar nos preocupando com a nossa eternidade do que com a nossa aposentadoria? Gente, são 180 mil pessoas por dia. Eu posso estar na lista de amanhã. Eliné, não dê amém, né, Eliné? Pelo amor de Deus. Eu posso estar na lista de amanhã. Eu vou levar ele para o aeroporto quinta-feira. Aí a gente fala, quinta-feira eu vou levar ele, depois eu volto porque eu faço um casamento sexta. Quem disse? Se Deus quiser. Se Ele não quiser, Ele me leva embora e eu tenho que estar preparado para isso. O problema é que existem pessoas aqui, e Deus está me incomodando com isso. Tem pessoas aqui que estão postergando a necessidade de salvação como se elas tivessem um amanhã para fazer isso. Quantas pessoas não sabiam o amanhã que teriam para fazer isso? Eu estava no aniversário da minha irmã, a gente foi jantar em São José, e tinha um rapaz lá, que ele trabalha na Libs. Libs é uma empresa que distribui remédio. E ele estava me contando que o Boixá, lembra do jornalista? No dia em que ele morreu, ele tinha acabado de dar uma palestra na Libs, e esse amigo meu viu. E aí ele terminou a palestra, ele falou assim, gente, eu vou almoçar e já volto para a segunda parte da palestra. Beleza, foi, e não voltou mais. Ninguém imaginava que isso ia acontecer, e a gente vive como se isso fosse acontecer para os outros. Para o outro isso vai acontecer, mas para mim não, eu vou durar para sempre, eu faço dieta, capaz, nada a ver. Assim, porque isso te farei, prepara-te, ó povo de Deus, para te encontrares com o teu Deus. Uau, meu Deus. Capítulo 5, o que fala o capítulo 5? É um capítulo que nos leva a olhar para o Senhor de novo, e não para a religiosidade. Olha só, capítulo 5, verso 4, olha o que diz. Assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem-me e viverão, mas não busquem Betel, nem Gilgal e nem Berseba, porque essas 3 cidades, elas tinham templos a outros deuses, e o povo de Israel, muito lerdo do jeito que era, eles iam buscar Deus, ao invés de eles buscarem a Deus, eles iam nos templos. Então, era como se fosse assim, vou dar um exemplo, vou tentar trazer para agora. Eu quero agradecer a Deus, quero ver Deus. O que a pessoa faz? Vai para Aparecida. Mas o que Deus tem Aparecida? Que história é essa? Não, agora também está na moda para o evangélico. Eu quero ver Deus, vai no templo de Salomão. Cria-se lugares onde o lugar é santo. Só que Jesus ele veio para acabar com lugares santos. Não existe lugar santo.
Vou dar um exemplo. Eu já vi gente falando assim: meu Deus, vocês comem dentro da igreja? Eu vou passar fome dentro da igreja? Não faz sentido. Não, mas a igreja é um lugar santo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se eu perguntar aqui, quem é santo? Vou fazer essa pergunta: quem aqui é santo? Levanta a mão, quem é santo? Nossa, nós temos alguns poucos crentes. Sabe o que significa santo? Santo significa separado. A palavra santo significa separado. Ai, Dani, mas divorciado? Não, meu filho. Separado do mundo, separado deste mundo, separado para Deus. Olha que interessante, só um ensino para vocês. A palavra santo e a palavra morte tem o mesmo radical, elas são muito parecidas. Só que a palavra morte significa separado de. Então a morte é separado de Deus. Por isso que ele fala para Adão e Eva: se vocês pecarem, certamente morrerão, certamente vocês estarão separados de mim. Agora a palavra santo é separado para. A pessoa que crê, ela passa a ser santa, ela é separada para Deus. Está entendendo? Não confunda ser santo com ser infalível. Ser infalível não quer dizer ser santo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque só Jesus ele é infalível. Então, se você foi separado desse mundo para Deus, se você vive para Ele, você é santo. Então eu vou perguntar de novo: quem aqui é santo? Graças a Deus. Você não levantou a mão, Ruivinho? Que bom, você é santo também. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que entender que o buscar a Deus é muito importante para a igreja, é muito precioso, óbvio, não deixem de fazer isso, não deixem de congregar, mas a igreja não pode substituir o seu momento de intimidade com Deus. Uau! Congressos, seminários, culto de oração, ceia, maravilha, participe de todos, mas não ache que já está cumprida o meu momento de intimidade com Deus no ato de ir na igreja. Não faça isso, porque o lugar mais santo que se tem, se é que eu posso chamar de um lugar santo, é o lugar secreto que Deus tem com você. A Bíblia diz em Mateus 6 sobre o quarto. A Eli, por exemplo, ela entra lá no quarto, fecha a porta. Quando eu chego e a porta está fechada, eu já sei, falei: opa, está falando com o pai. É o lugar secreto dela. O meu lugar secreto é dentro do carro. Às vezes eu preciso falar com Deus, eu entro no carro, eu ligo o ar-condicionado na minha cara, eu coloco um louvor e eu fico ali rodando ali, mas chorando com Deus. É o meu lugar secreto. O seu carro é santo, não toque no seu carro, porque Deus fala com você. Sai fora. É a presença de Deus que torna o lugar santo. Entenda que o Éden, isso é interessante, o Éden, muito mais do que um lugar, ele se torna um lugar santo porque Deus está ali. Eu tenho alguma coisa no meu olho, né? Depois você vai olhar para mim, ele fica pulando, estranho. Vou te dar um exemplo. Muita gente discute assim: aonde que é o céu? É lá em cima? É lá embaixo? O céu é lá nas nuvens? Ou o céu desce para a terra? Gente, Jesus ele não diz onde é o céu, ele diz assim: eu vou preparar um lugar, João capítulo 14, e onde eu estiver, eu vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então o céu, na verdade, é qualquer lugar aonde Jesus esteja, ali se torna. Então você vai entender Lucas capítulo 17, quando ele fala assim: Jesus, quando se dará o reino de Deus? Aí Jesus fala assim: o reino de Deus já está no meio de vós, porque o reino de Deus é Ele, o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é uma pessoa. A presença de Deus em qualquer lugar torna aquele lugar santo. Não é 2 ou mais se reunirem eu estarei presente? Mateus capítulo 18. Então, gente, eu brinco, mas é verdade. Quantas vezes eu estou lá no supermercado e aí eu acho algum irmão, a gente começa: não, e aí como é que tá, não sei o que, aquela conversa começa a pegar tanto fogo, que eu imagino ali, virou um cultinho, sabe? Gente, eu sei que dá até vontade de passar a sacolinha depois juntando oferta, não, brincadeira, não dá não. Mas vira, por isso que é muito precioso. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu tenho demais disso, de eu estar num dia péssimo, horrível, eu quero bater em alguém, e aí eu acho na rua algum irmão, e a gente começa a falar de Jesus, aí de repente você fala: nossa, por que eu estava bravo mesmo? Você começa a ficar feliz, é muito louco isso. Então, se vocês estiverem tristes, a melhor coisa a se fazer, além de orar, manda uma mensagem para algum irmão. Eu quero deixar eu aqui à disposição de vocês. Se você tiver num dia muito chato, sabe aquele dia que você acorda com bafo?
no olhar, bafo no olhar. Vocês mandam uma mensagem para mim: Dani, tô chato hoje. Eu vou falar que eu já sei, porque é normal. Mas a gente conversa um pouquinho de Jesus, já dá um ânimo. Não, é impressionante, é incrível. Faça esse teste. Verso 5. Não busquem a Gilgal, não busquem Berseba. 6. Busquem ao Senhor e vivam, para que não irrompa na casa de José como um fogo e a consuma. Não busque as coisas que dizem ser santas. Busque a mim, ore a mim, ajoelhe, fala comigo. É isso que o Senhor está falando aqui. Verso 11: visto que pisais os pobres e dele exigis tributo de trigo. De novo ele fala sobre a injustiça. Agora, qual que é o segredo da prosperidade? Está aqui, ó, verso 14: busquem o bem e não o mal, para que vivais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo, ele é mestre em nos fazer pecar, nos dizendo que nós temos liberdade para isso. Quem de nós não pecou porque usou aquela velha desculpa do tipo assim: mas eu estou bravo, estou cansado, mas fulano merece. A gente justifica a nossa maldade usando desculpas que o diabo dá para a gente. Então, por exemplo, uma pessoa fez mal para mim, aí o Espírito Santo incomoda você a dar um oi, ou falar com a pessoa, fazer alguma coisa, aí você luta contra, você fala: não, porque ela me fez mal. Isso é uma desculpa do diabo para tentar justificar e não te deixar fazer o bem. Agora comece a romper nesse sentido de fazer o bem, comece a ser bobo mesmo. A Eli briga comigo que ela acha que às vezes eu sou muito bobo, e eu sou mesmo. Uma pessoa, eu sei que vai me enrolar, eu sei que ela está mentindo para mim, mas eu continuo dando um abraço nela, eu não estou nem aí, porque quem vai se dar mal é ela, eu vou receber bênção por isso. Fazer o bem, o segredo da justiça é fazer o bem. Verso 18: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Você fala: credo, mas como assim eu não posso desejar o dia do Senhor? Por que vocês querem esse dia? Será um dia de trevas e não de luz. Ele está falando aqui de quem deseja o dia do Senhor, mas está vivendo em pecado. Uma vez, eu não era casado também, eu estava numa igreja e eu estava falando sobre Jesus voltar, e eu brinquei assim, eu tinha algum carro legal na época, eu não sei, não lembro qual. Eu lembro, na época de Volkswagen, não era casado, rapaz, como sobrava dinheiro, misericórdia. Mas enfim, aí eu tinha um carro legal, e os meninos da igreja estavam brincando que o carro era legal, tal, não sei o que. Aí eu brinquei e falei assim: quem que quer que Jesus volte? Todo mundo: glória a Deus. Quem que Jesus pode voltar sem que tenha sem que tenha feito lua de mel? Aí todo mundo: amém, não tem problema. Aí que mentira, né? Tinha um monte lá que estava triste por isso. Aí eu virei e falei assim: quem quer ficar com o meu carro quando Jesus voltar? Aí um tonto lá no fundo: amém. Eu falei: não, cara, se você ficar, quer dizer que você não foi. É mesmo, né, cara? Então, aqui ele está falando assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, mas não estão preparados para esse dia. Então a gente fala do dia que não haverá mais morte, você fala: meu Deus, que delícia. O dia que não vai mais ter dor, meu Deus, que vontade. No dia que não vai mais ter choro, não vai mais ter tristeza, não vai mais ter pecado. Aquele dia que você vai saber. Retiro é muito gostoso, né? Retiro no primeiro dia é meio chato, você está meio com preguiça, etc. Mas depois no segundo, terceiro dia está tão gostoso que você não quer que acabe mais. O último dia do retiro, dá vontade de chorar. Você quer continuar lá com os irmãos, você não tem nem meia para usar, a cueca já está usando do lado contrário. Mas está divertido, você gosta daquele negócio. Aí você fala: vai acabar. Você fala: mas está tão legal aqui, o Marcelo cantando louvor antigo do Asaf Borba, meu Deus. Eu imagino que o céu é essa sensação de que começou, mas não tem mais fim, tá entendendo? Não vai ter que ir embora, não tem mais que... vai ser muito legal. E ele está falando assim: mas tem gente que está desejando, só que não vai estar lá. Olha que loucura. Deus está falando: não é para você desejar o dia da vinda ainda, primeiro é para você se acertar comigo, aí você deseja o dia da vinda. Verso 19: essas pessoas que desejam o dia da vinda de Jesus, são pessoas que acontece isso com elas, olha só. É um homem que foge do leão e se encontra com ele um urso. Aí ele foge do urso, entra na sua casa e é mordido pela cobra. Meu Deus, esse cara está ferrado. Ele não consegue fugir dos problemas. São as pessoas que tentam permanecer numa vida fora da presença do Senhor.
São pessoas que continuam em desobediência, elas não percebem, e a gente vai orar por isso agora no final, porque vai dar tempo de acabar. Eu tenho mais 9 minutos para falar 3 capítulos, aleluia. São pessoas que elas permanecem no pecado, está tudo dando errado, e elas continuam insistindo. Hoje nós vamos orar para que o Senhor venha a nos zerar, a nos perdoar e zerar a nossa conta. É possível, meu Deus, isso é muito... Eu não quero nem falar os outros 3 capítulos, eu quero orar por isso. Deixa para lá os 3 capítulos, Deus mandou orar porque isso é o mais importante. Os outros capítulos eu falo outra vez se der tempo. Eu quero orar com vocês agora por uma das coisas mais importantes da vida de vocês. Eu tenho certeza que tem gente aqui que ainda tem conta mal resolvida com Deus. Eu tenho certeza que tem gente aqui que apesar de ter crido, pessoas que ainda não confessaram algum pecado diante de Deus e está escondendo, e é por isso que a sua vida não está indo para frente, e é por isso que você está patinando no seu crescimento espiritual. Eu posso pedir para o louvor vir aqui para a gente orar? Pode? Eli, para lá para mim. Não, deixa, né? Deixa. Os outros 3 capítulos eu faço outro dia. Eu quero orar com vocês por isso, porque pode ser que seja a última vez que vocês tenham essa chance, e vai ser uma oração de zerar junto a Deus. Ô pastorzão, onde é que apaga a luz aqui? É aí atrás? Obrigado. Toda a pregação do Evangelho, ela tem como interesse que as pessoas creiam, se arrependam, elas venham a caminhar corretamente, colham os benefícios disso e passem a ser a manifestação de Jesus nessa terra. Essa é a função de toda a igreja. A igreja não tem nenhum outro interesse a não ser esse, transformar pessoas para serem parecidas com Jesus. Só que seria muito pouco. 1 Coríntios capítulo 15 fala isso: aqueles que esperam de Jesus somente nessa terra são os mais miseráveis dos homens. Por que fala que são os mais miseráveis dos homens? Porque é muito pouco. O que Deus tem para a gente nessa terra é muito pouco perto do que Ele tem na glória. Por mais que Deus possa fazer nessa terra, é muito pouco tempo e muito pouco perto do que nós ainda iremos viver diante dele. Então a gente às vezes está pregando o Evangelho e as pessoas elas estão assim: o que eu posso ter de benefício agora disso? Muita gente olha, eu quero eu quero ter dinheiro agora, eu quero ter saúde, eu quero ter um casamento. Gente, isso é ótimo, mas isso é muito passageiro. Vocês ainda não entenderam isso? É muito passageiro, é muito rápido, muito rápido. O que de fato importa, o que de fato interessa, é naquele grande dia, onde for lido o livro da vida e os livros, os outros livros, que a Bíblia não dá nome, mas os outros livros, ele fala que se abrirão livros, e se abrirá o livro da vida, e diz assim: todo aquele cujo nome não for encontrado no livro da vida, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, o que me importa? Eu tenho a minha conta recheada, eu tenho um casamento muito feliz, eu tenho um carrão para mostrar para os outros, uma casona para mostrar para os outros, ou um corpo lindo para mostrar para os outros. O que adianta eu ter tudo isso? E aí chega no dia de ler o livro da vida e meu nome não está lá. E aí chega no dia que vai ler, os que entrarão, os que terão o acesso ao Pai, meu Deus do céu, e não está lá. Então o interesse nosso está muito errado, nosso foco está muito errado. O foco profissional, pessoal, matrimonial é correto, mas ele não pode nem chegar perto do foco celestial, que é muito mais importante. Então eu quero orar com vocês agora, porque infelizmente eu sei, e eu não preciso de ser profeta para isso, que se Jesus volta hoje, tem gente que o nome não está escrito lá. Então eu quero orar com vocês hoje por isso. Quero orar hoje. Eu não vou chamar aqui na frente, não vou fazer isso, mas você vai fazer aí, você e Deus aí. Eu sei que você tem todas as desculpas do mundo. Eu sei que você tem como culpar seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Você quer culpar alguém. Você quer culpar alguém para você não assumir o seu problema. Mas assuma diante de Deus o seu problema. Assuma diante de Deus a necessidade de arrependimento. Assuma diante de Deus hoje. Muda a sua história hoje. Não deixa mais para amanhã. A mensagem do livro de Amós é essa.
Se acerte antes que venha o grande dia, grande para uns e terrível para outros. E eu quero que seja grande e maravilhoso para você, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Pai, essa mesma palavra, Pai, que ecoa na boca dos profetas, Senhor, essa sua palavra que desde a antiguidade é a mesma, desde a antiguidade é a mesma palavra que ecoa por essa terra, é a palavra chamando a santidade, chamando ao arrependimento. É como se fosse a trombeta sendo tocada e avisando que o dilúvio está chegando, que as portas da arca estão sendo fechadas, e que depois de fechadas não tem mais como clamar, porque não serão mais ouvidos. A hora é agora. Buscai ao Senhor hoje, enquanto ainda se pode encontrar. Para de dar voz, para de dar ouvidos à voz do diabo, que te inventa mil desculpas para que você não se entregue de fato. Salvação é individual. Você não vai responder pelo outro, você vai responder por você. E hoje é o dia, agora é a hora, é a chance que Deus te deu, é a chance que Ele te deu para que seu nome seja escrito no livro da vida. Então agora é a hora de você, no seu coração, dizer ao Senhor: Senhor, eu me arrependo, me perdoa, me zera de tudo que eu fiz, de tudo que eu passei, de tudo que me fizeram, de tudo, todo o ódio que eu tenho, toda a mágoa que eu tenho, todo o trauma que eu tenho. Sou uma pessoa ferida, mas eu não quero mais ser. Sou uma pessoa traumatizada, mas eu não quero mais ser. Sou uma pessoa problemática, mas eu não quero mais ser. Quero ser uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser uma pessoa que vive, que colhe a vida abundante que o Senhor promete. Não quero mais viver de migalhas. Deus não te chamou para comer migalhas, Ele te chamou para se assentar à mesa com Ele. Para de viver à sombra dos outros, para de viver colhendo migalhas da vida espiritual dos outros. Passe a viver a sua vida espiritual com Deus. Ele quer se revelar para você, Ele quer te transformar, Ele quer te fazer uma pessoa diferenciada a partir de hoje. Basta o coração dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. E agora, eu profetizo agora que ele está sendo transformado. Saia em nome de Jesus esse coração de pedra e venha sobre a sua vida o coração de carne, e receba de uma vez por todas o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.